Então, bom dia. Hoje é dia 6 de março de 2026. Nós estamos presentes aqui na sede da Cuiabá Regula para mais uma reunião ordinária da diretoria da nossa Cuiabá Regula. Estou presente Alexandre, presidindo a reunião, diretor ouvidor Vanderlúcio Rodrigues, diretor regulador de saneamento Dr. Emerson Leite, estamos presentes também a superintendente jurídica doutora Tereza Rezende, Laurindo, a assessora jurídica Nicole Oliveira, Tiago Silva e também o diretor de transporte Carlos Rafael, que não está no enquadramento, mas está acompanhando aqui também. Ele está presente aqui para acompanhar os trabalhos desempenhados no dia de hoje. Então, vou fazer a leitura. Hoje nós temos quantos processos aqui da relatoria do Dr. Emerson? São 2, né? Eu vou fazer a leitura aqui da introdutória aqui e depois vou passar a palavra para o relator, tá? Então, conforme disposto no artigo 61, caput e parágrafo único do Regimento Interno da Autarquia, abre aspas, no âmbito dos processos administrativos sancionatórios, compete à diretoria reguladora em regime colegiado emitir decisões de segundo grau, na fase recursal do processo administrativo sancionador. Fica impedido de votar o diretor regulador que houver proferido a decisão monocrática na primeira instância, cabendo a deliberação em segunda instância aos demais membros da diretoria colegiada. No caso em análise, considerando que a defesa administrativa, ora apreciada, decorre de uma decisão monocrática proferida pelo diretor regulador de transporte coletivo urbano, Dr. Carlos Rafael, incide a regra de impedimento prevista no referido dispositivo regimental, razão pela qual o mencionado diretor não participará da deliberação do feito em sede recursal, competindo a apreciação e o julgamento em segunda instância aos demais membros da diretoria colegiada. Por sua vez, no que se refere a outra deliberação submetida à apreciação da diretoria reguladora, relativa à resolução normativa que dispõe sobre a aplicação no âmbito regulatório do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Cuiabá, da tese firmada pelo STJ, do tema repetitivo 414, observe-se a incidência do disposto no artigo 19, inciso 8º do Regimento Interno da Autarquia, que estabelece competir a referida diretoria em regime colegiado, abre aspas, expedir normas de estruturação e composição de tarifas para efeito de melhor definir e iniciar os processos de revisão com ajuste das tarifas, bem como dar transparência ao usuário sobre a concessão de serviços públicos. Complementarmente, o artigo 18, parágrafo 1º do mesmo diploma, estabelece que as matérias afetas ao serviço de abastecimento, drenagem, manejo de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos serão deliberadas e decididas somente pelo diretor regulador, presidente, diretor de saneamento e o diretor ouvidor, devendo ser observadas as diretrizes e demais medidas estabelecidas pela ANA, que é a Agência Nacional de Águas, nos termos da legislação nacional aplicável. Assim, a deliberação acerca da referida resolução normativa será realizada em conformidade com a competência regimental específica atribuída à diretoria reguladora no âmbito do serviço de saneamento básico, observada a composição decisória prevista no mencionado dispositivo do regimento interno. Conforme eu falei, participam hoje Alexandre Cesar Lucas, diretor regulador presidente, Dr. Emerson Leite de Souza, diretor regulador de saneamento, Dr. Vanderlúcio Rodrigues da Silva, diretor regulador ouvidor. Então, hoje nós temos processos em grau de recurso, em que foram sorteados, né, os relatores que proferirão os votos recursais, né? Esses recursos foram trazidos à pauta de hoje e, além disso, também será deliberado a matéria que gira em torno do tema 414 do STJ. Então, eu vou passar a palavra para o senhor, doutor Emerson, o senhor que está relatando esse processo, para o senhor poder conduzir o trabalho. Não, é os dois da Caribus, o primeiro é da Caribus, doutor, e o segundo é do 414. Pois não. Você quer que você fale da Caribus ou pode ser? Pode ser na ordem do que o senhor preferir. Vamos iniciar com o processo CGE de número sequências de 6 zeros, 147886 de 2025, que está sobre a minha relatoria, que
versa sobre procedimento sancionador instaurado em face da concessionária Caribus Transporte e Serviço Limitada, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais relativas aos limites da idade de frota prevista no contrato concessão 621 de 2019, no âmbito da prestação de serviço público de transporte coletivo urbano do município de Cuiabá. A instauração do procedimento decorreu de ação fiscalizatória realizada pela Diretoria Reguladora de Transporte Coletivo Urbano, ocasião em que se constatou o não atendimento à advertência formal previamente encaminhada à concessionária, a qual determinava a apresentação de plano de substituição da frota e a atualização do demonstrativo de controle dos veículos em operação. Não obstante a referida advertência, verificou-se a persistência de irregularidades relacionada à idade dos veículos integrantes da frota. Durante a instrução processual, apurou-se que a concessionária manteve em operação 10 veículos com idade superior ao limite máximo, em desconformidade com as disposições contratuais aplicáveis aos ônibus convencionais, circunstância que motivou a lavratura do auto de infração número 1 de 2025, cuja análise da defesa administrativa apresentada foi objeto do parecer subjur, número 046 de 2025. No referido parecer, a Superintendência Jurídica consignou em síntese: 1. A competência legal e regimental da Cuiabá Regula para instaurar e conduzir processos administrativos sancionadores. 2. A regularidade formal do procedimento, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A existência de previsão contratual expressa quanto aos limites da idade da frota e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. E, por último, 4. A responsabilidade da concessionária pela adequada prestação de serviço concedido, executado por sua conta e risco. Ao final, a Superintendência Jurídica opinou em caráter não vinculante pelo não acolhimento da defesa administrativa, recomendando a manutenção da penalidade aplicada por meio do auto de infração número 1 de 2025, cabendo à instância decisória superior deliberar sobre a matéria. A defesa administrativa, acompanhada do respectivo parecer jurídico, foi submetida à apreciação da diretoria colegiada, tendo sido incluída na pauta da reunião ordinária realizada em 15 de janeiro de 2026, ocasião em que se reconheceu a admissibilidade do pedido de reconsideração nos termos do artigo 18, parágrafo 3º do Regimento Interno da Agência. Na sequência, em observância ao disposto do artigo 23, parágrafo 1º do mesmo diploma regimental, procedeu-se à distribuição do feito por sorteio, sendo atribuída a este subscritor a relatoria em segunda instância. Para subsidiar a análise e a formação do convencimento deste relator, foi considerado o parecer subjur 046 de 2025, cujas conclusões se mostram juridicamente consistentes e alinhadas ao arcabouço normativo aplicável, sem prejuízo da independência decisória inerente à função relatorial. Passo a decidir a proferir o meu voto. Conforme se extrai dos autos, restou comprovado que a concessionária manteve em operação 10 veículos com idade superior ao limite máximo contratualmente estabelecido, mesmo após ter sido formalmente advertida por meio de ofício 122/2025, para apresentar plano de substituição da frota e atualizar o demonstrativo de controle dos veículos em operação. Persistindo a irregularidade, foi lavrado o auto de infração número 1 de 2025, tendo a defesa administrativa sido regularmente analisada pela Superintendência Jurídica dessa agência, que por meio do parecer número 046 de 2025, concluiu pela regularidade do procedimento e pela inexistência de fundamentos jurídicos aptos a afastar a penalidade aplicada. No mérito, as alegações defensivas não são suficientes para descaracterizar a infração constatada. O contrato de concessão 621 de 2019 estabelece de forma expressa os limites máximos de idade da frota
e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento, constituindo obrigação objetiva da concessionária manter os veículos em conformidade com os parâmetros contratuais durante toda a vigência da concessão. Eventuais discussões institucionais relacionadas ao equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte coletivo, inclusive no âmbito de tratativas administrativas ou de mesa técnica junto ao órgão de controle, não possui o condão de suspender ou afastar obrigações contratuais vigentes. Tampouco autorizam a manutenção de veículos em desconformidade com os padrões mínimos de qualidade e segurança exigidos para a prestação de serviço público. Do mesmo modo, eventual autorização administrativa emitida pelo órgão diverso não possui eficácia jurídica para afastar ou flexibilizar cláusulas essenciais do contrato de concessão, sem a observância dos instrumentos formais de alteração contratual ou sem a participação da agência reguladora competente. A penalidade aplicada encontra amparo direto nas disposições contratuais que prevêem multa específica para manutenção de veículos em desacordo com o limite etário estabelecido, configurando exercício legítimo do poder sancionador, do ente regulador e instrumento necessário à preservação adequada prestação de serviço público nos termos do artigo 175 da Constituição Federal e da Lei 8.987 de 95, segundo a qual a concessionária executa o serviço por conta e risco, assumindo integral responsabilidade pela observância das obrigações contratuais. Diante disso, constatado o descumprimento das condições contratuais e inexistindo elementos capazes de afastar a responsabilidade da concessionária, a decisão administrativa proferida em primeira instância deve ser mantida. Assim, voto pelo não provimento do pedido de reconsideração apresentado pela concessionária Caribus Transportes e Serviços Limitada, mantendo-se integralmente a penalidade aplicada por meio do auto de infração número 1 de 2025. Submeto o presente relatório e voto à apreciação da douta diretoria colegiada para deliberação. Bom, senhores, este é o meu voto. Acredito que ficou bem claro e passo a palavra aos senhores. Eu acompanho o voto. Eu também acompanho, eu entendo que o serviço de transporte, a concessão de transporte, ela tem poucos ônus do concessionário. Um deles é manter a frota em conformidade com o que é estabelecido no contrato. Por essa razão, eu vou acompanhar o voto do senhor. Ok, então vamos passar para o próximo. Passamos ao... tratado de uma resolução normativa, presidente. Tá, João. É a sugestão de resolução normativa número 2 de 2025, mais uma resolução aqui da diretoria de saneamento, né? Vou fazer o relato aqui para que todos possam compreender. Trata-se de proposta de aprovação de resolução normativa número 2 de 2026, que dispõe sobre a aplicação no âmbito regulatório de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Cuiabá, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça do tema repetitivo número 414, estabelecendo diretrizes para a cobrança da tarifa mínima por economia e disciplinando o tratamento tarifário aplicável a condomínios, empreendimentos hoteleiros, shopping centers, galerias comerciais e estabelecimentos assemelhados. A proposta normativa considera o julgamento do recurso especial número 1.937.891 do Rio de Janeiro, submetido ao rito dos recursos repetitivos, por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça procedeu à revisão da tese firmada do tema repetitivo 414, redefinindo os parâmetros interpretativos acerca da metodologia de cálculo da tarifa em empreendimentos compostos por múltiplas unidades autônomas de consumo atendidas por hidrômetro único, e consolidando o entendimento quanto à legalidade da cobrança da tarifa mínima por economias nessas hipóteses. A resolução visa estabelecer parâmetros regulatórios claros para a aplicação da tarifa mínima por economia em condomínios múltiplas unidades de consumo atendidas por hidrômetro único, definir a metodologia de incidência de parcela variável da tarifa vinculada ao consumo efetivo que exceder a soma das franquias mínimas
atribuídas a economias existentes, disciplinar o tratamento tarifário aplicável a empreendimentos hoteleiros, considerando a ausência da autonomia jurídica e contratual das unidades habitacionais, estabelecer critérios específicos para shopping centers, galerias comerciais, centros empresariais e aglomerados de lojas com múltiplas economias atendidas por medição única. Promover segurança jurídica, uniformidade regulatória e transparência na aplicação das metodologias tarifárias, em consonância com a jurisprudência consolidada e com os princípios da modicidade tarifária, da sustentabilidade econômico-financeira e da eficiência da prestação de serviços públicos de saneamento básico. A proposta contempla, em síntese, as seguintes diretrizes centrais. A aplicação da tarifa mínima por economia, 2 pontos. Nos condomínios compostos por múltiplas unidades autônomas de consumo atendidas por hidrômetro único, é lícita a cobrança da parcela fixa da tarifa correspondente à franquia mínima individual atribuída a cada economia. Parecer variável da tarifa, 2 pontos. Somente se dirá quanto ao consumo global medido, vou repetir, somente se dirá quando o consumo global medido ultrapassar a soma das franquias mínimas atribuídas às economias existentes, sendo o excedente apurado pela diferença entre o consumo total e o volume franqueado. Empreendimentos hoteleiros, 2 pontos. Estabelecimento de hospedagem com gestão unificada, contratação única e medição única deverão ser considerados, para fins tarifários, como única economia, salvo na hipótese de individualização jurídica, funcional e contratual das unidades. Shopping centers e empreendimentos comerciais, 2 pontos. Aplica-se a sistemática prevista no tema repetitivo 414, admitindo-se a cobrança da tarifa mínima proporcional ao número de economias existentes, independente de medição individualizada. Adequação dos sistemas de faturamento, 2 pontos. A concessionária deverá promover a atualização do sistema de faturamento e apresentar plano técnico de implementação das alterações regulatórias, bem como plano de comunicação transparente aos usuários afetados. Diante do exposto, conclui-se que a aprovação da resolução normativa número 12 constitui medida necessária para assegurar a observância da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, conferir segurança jurídica e uniformidade regulatória à cobrança tarifária no âmbito do serviço público de saneamento básico, garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e a transparência na relação entre concessionários e usuários, preservar os princípios da modicidade tarifária, da razoabilidade regulatória e da sustentabilidade da prestação de serviços públicos. Encaminha-se assim a deliberação da diretoria colegiada, a proposta da aprovação da resolução normativa número 12, nos termos apresentados. E para finalizar, quero aproveitar e deixar minhas felicitações, já hoje abriu o Dia da Mulher. Quero deixar registrado, parabenizar todas as mulheres aqui na agência, hoje aqui representado pela doutora Tereza, a assessora Nicole, né? Essas mulheres têm feito um trabalho fantástico aqui na agência, né? Trabalho técnico, profissional, e externar aqui as minhas felicitações, meus parabéns ao Dia da Mulher, que será no próximo domingo. Sem as quais, o que seria de nós? Verdade. Eu acompanho o seu voto, parabenizo pelo estudo, doutor Emerson, da diretoria de saneamento, também parabenizo o trabalho da assessoria assessoria técnica jurídica, né, da superintendência jurídica, conduzido pela doutora Tereza. Isso, na verdade, é uma resolução que traz, acima de qualquer coisa, segurança jurídica sobre o tema, né, e rechaça qualquer dúvida que porventura venha a surgir, nos ampara, né, com relação às solicitações que aportam aqui na agência e até para instruir a população também, os comerciantes, enfim, né, quem faz uso do sistema de saneamento de múltiplas unidades, né, de consumo, que são chamadas de economias, né? Tá? Então, parabéns, eu vou acompanhar. Também acompanho e parabéns aí, um tema complexo, né? Parabéns aí pela resolução. Obrigado. Temos mais alguma deliberação por hoje? Nenhuma, né? Então,
diante do encerramento dos nossos trabalhos, eu também encerro a nossa reunião ordinária de hoje, do dia 6. Parabéns às mulheres, obrigado a todos.